Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Estamos muito gratos ao nosso Deus por mais essa oportunidade. Aproveitar que você está de pé, te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco nessa noite, segundo a sua vontade, segundo o seu agir, em nome de Jesus Cristo. Amém. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 do capítulo 15, ela nos diz assim: Ora, irmãos, desejo-vos lembrar-vos o evangelho que vos já tenho anunciado, o qual recebeste e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o rendeste tal como anunciei, se não é que credes em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 5 e último: em seguida foi visto por Cefas e depois pelos 12. Pode se assentar. Somos gratos, né, ao nosso Deus, mais uma vez repetindo isso, porque eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado de juntos aprendermos e bendizemos o nome dEle, pois a cada dia Ele tem sido fiel para conosco. E Deus é maravilhoso. E nunca é válido também ser lembrado a cada dia também que esse altar que a cada dia nos faz e nos prevalece, e nos faz andar segundo a vontade dele, são essas oportunidades de falar do amor de Deus, essas oportunidades de falar que o nosso Deus é bom, que Ele é maravilhoso, é que nos faz crescer a cada dia mais e mais, e por isso é que somos gratos a este Deus, né, por essas oportunidades que Ele tem nos dado de avançarmos e de crescermos aí segundo a sua vontade. Mas vamos lá, né? Você está falando do livro de 1 Coríntios, capítulo 5. Ele, em algumas Bíblias, né, o título fala sobre a ressurreição, mas aqui é assim como também é sempre válido sermos lembrados de que a palavra de Deus ele é esse testamento, é um testemunho para conosco nos nossos dias atuais, para que possamos viver e ter como essência a palavra de Deus sobre a nossa vida. Então, que possamos, né, pegar este testemunho e vivermos e avancemos, né, segundo a vontade de Cristo no seu agir, no seu operar, pois a cada dia Ele tem sido fiel para com os seus. O texto, ele nos fala, né, ele nos traz como referência ali a igreja de Coríntios, e Paulo, ele levando ali uma palavra para aquele povo, falando com eles daquilo que aconteceu no dia que eles ergueram a sua mão e aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador. A gente vê que o povo, ele foi lembrado de que Cristo, ele veio, ele ministrou, ele pregou, ele testificou daquilo que o Pai o ordenara para que ele viesse e fizesse, e ele ressuscitou ao terceiro dia, né, para um povo, para uma nação que não o aceitou. Ele morreu e ele veio para conosco, para com os gentios, para com todo o seu povo, para que testificasse do seu agir e da sua vontade e da sua boa obra. Você pode até parar e me perguntar: pastor Paulo, você está falando de ressurreição, né? Um texto que Paulo está chamando a atenção do povo no culto de batalha espiritual. Sim, um culto de batalha espiritual, pois muitas vezes, nos nossos dias atuais, nos nossos dias de hoje, temos sido, né, atacados, colocados contra a parede, tentando nos tirar da nossa fé, daquilo que cremos, daquilo que acreditamos. Né? E nessa noite eu não estou falando para um povo que não conhece a palavra, eu estou falando para um povo que conhece a palavra de Deus.
que entende aquilo que a palavra de Deus ela fala, assim como o povo gentios ali daquela época, eles sabiam daquilo que Paulo estava ali, mandando aquela carta para eles e falando para eles daquilo que ia acontecer. E Paulo, ele leva a igreja, né, a se lembrar das ministrações que foram feitas para com eles. Assim como hoje também, eu te convido também, se preciso for, né, assim como vocês vão lembrar, né, que um dito da pastora Josiane, que precisamos recalcular muitas vezes a nossa rota. Então, se for preciso recalcular a rota, que nós recalculemos, para que possamos avançar segundo a vontade de Cristo, segundo o seu agir em nome de Jesus Cristo. E o texto, ele inicia falando, né, que Paulo leva a igreja a reconhecer o evangelho que foi pregado para eles. Assim como eu já falei nessa noite, né, que Jesus Cristo ele veio, ele caminhou nessa terra, ele pregou, que ao terceiro dia ele ressurgiu, e que foi testificado por muitos essa ressurreição. Os versículos de 1 até o versículo 11, mais ou menos, ele fala a respeito disso. Que foi testificado pela palavra, que Cristo veio, que Cristo ressurgiu. Pela palavra foi falado. E em muitos momentos, a gente pega esse texto e a gente vê Paulo chamando o povo de Coríntios ali a reconhecer essa ressurreição de Cristo, testificar essa ressurreição de Cristo. A palavra de Deus ela não nos fala, ela não nos traz ali que um povo levou uma palavra para o povo de Coríntios ali, mas que a ressurreição era irreal, que era isso, que era aquilo, ou que eram os fariseus que estavam nas sinagogas ensinando de forma errada, e Paulo foi e chamou a atenção daquele povo para que eles, né, recalculassem a rota deles e falassem do amor de Cristo e se colocassem diante da presença deste Deus. E assim como nos nossos dias de hoje, né, a gente não vê as astúcias de Satanás, né, de falando, de tentando dissuadir o povo de Deus através de palavras, através de ensinamentos que achamos que é muito lindo, que é muito bonito, mas esquecemos daquilo que a palavra de Deus ela nos traz como essência, como vontade que o Pai, como um testemunho vivo daquilo que Cristo fez aqui na terra e caminhou, e que os seus profetas anunciaram, né, e fizeram que fossem aqui escrito na palavra de Deus, para que eu e você, nos dias de hoje, possamos olhar aquele testemunho e não cair nas mesmas ciladas que outrora eles caíram. Mas que, em nome de Jesus Cristo, isso na minha e na sua vida não irá acontecer, pois a cada dia, nesse altar, o Senhor tem falado, o Senhor tem trago as verdades que a palavra de Deus, ela nos traz como essência. Uma palavra que diz que Cristo, ele veio nesta terra, por aqui andou, e ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele vive. Uma palavra que ela é viva e eficaz na minha e na sua vida. Mas em muitos momentos, nós nos permitimos, né? Às vezes a gente pega a palavra de Deus e me permite dizer que quando às vezes eu fico olhando e falando, não, Deus, como que aquele povo, né? Ele foi um povo tão, né? Um povo que viu Cristo. Muitos caminharam, muitos testificaram daquilo que Cristo fez, e mesmo assim ainda caíam em ciladas. E eu fico olhando para nós nos dias de hoje, eu pergunto, Deus, como que eu consigo em alguns momentos, né, cair, Deus, tropeçar, sendo que a sua palavra me diz que o Senhor passou, que o Senhor andou, que o Senhor está preparando morada, que o Senhor tem uma vontade perfeita, agradável para a minha vida. Mas em muitos momentos eu tento achar que a vontade de Deus é aquilo que o meu coração ele quer, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero para a minha vida. Mas eu me esqueço que Deus, na sua infinita misericórdia, ele testifica de quem ele é, daquilo que ele fez,
daquilo que ele aqui passou. E quando eu me alimento da palavra, quando eu desejo, quando eu leio, quando eu venho no conhecendo a Bíblia, eu venho num culto de quinta, de domingo, e venho e desejo e quero aprender aquilo que a palavra de Deus ela traz como essência. O Espírito Santo de Deus, ele vem e ele fala, e ele testifica na minha e na sua vida, mas em muitos momentos, por falta de tempo, temos 24 horas, mas por falta de tempo, achamos que não é válido estar na casa do Senhor para aprender a palavra, achamos que não é válido estar na casa do Senhor para viver aquilo que o Evangelho traz como essência. Traz para mim e para você como essência, querido, a palavra. Porque é a palavra que vai me capacitar, é a palavra que vai ser lembrada pelo Espírito Santo de Deus na minha vida. Mas é preciso de uma entrega. E Paulo ali, ele traz para aquele povo ali de Coríntios, ei, ele ressuscitou, ele testemunhou, sou testemunha disso. Muitos ali naquela época estavam vivos. Paulo chegou depois. Paulo era um perseguidor, se tornou ali, deixou de se tornar perseguido. Nos nossos dias de hoje, nós não temos alguém vivo para chegar e falar, não, mas Cristo fez isso. Não, mas temos o Espírito Santo de Deus que vive em mim e em você. Mas para que Ele me lembre, para que Ele traga a memória daquilo que a palavra de Deus ela traz, como eu disse, eu preciso ler, eu preciso aplicar, eu preciso viver. Aí a gente pega e vai, pastor Paulo, né? Mas você está falando isso, mas né, eu tenho lido. Mas, queridos, que em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em mim e você possa haver aquele momento de dizer, Espírito Santo, eu sei que está difícil, eu sei que eu já estou atrasado de manhã cedo para sair para o trabalho, que eu já levantei, mas eu estou achando já que eu tenho que no meu horário tem que ter mais 30 horas, porque eu já estou sem tempo, mas que eu possa achar tempo para dizer, Espírito Santo de Deus, me capacita, me traz à memória aquilo que eu tenho lido, aquilo que eu tenho aprendido, para que nenhuma astúcia de Satanás, que nenhuma cilada, para que nada que venha contra aquilo que essa palavra diz como verdade, possa tentar me seduzir, para que eu possa aplicar a tua palavra e crer que o Senhor por aqui passou, e que o Senhor está preparando morada, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Ei, que não houve festa no inferno, dizendo, ei, Cristo morreu, não. Houve choro, porque Cristo ressuscitou. Porque Ele vive para mim e para você, está preparando morada. Um povo não o aceitou. Sabiam da promessa. Sabiam que existia uma promessa. Sabiam que existia uma palavra. Assim como nós nos dias de hoje sabemos que há uma palavra. Há uma palavra que é aquele que permanecer fiel. Existe uma palavra que é aquele que andar segundo a vontade do Senhor. Queridos, esse vai vencer. Esse vai caminhar. O inferno vai temer. Porque é alguém diferente. Que em nome de Jesus Cristo eu possa dizer, Espírito Santo de Deus me capacita para ser esse diferente. Para ser esse que muda. Esse que transforma. Estamos num ano, de promover milagres. Um ano de promover milagres. Eu promovo milagres quando eu conheço a palavra. Eu promovo milagres quando eu sei o Deus que eu sirvo. Quando eu reconheço quem Ele é. Quando eu reconheço que o terceiro dia Ele ressuscitou. Quando eu reconheço que Ele tem esse poder, essa autoridade. Em muitos momentos, em meio às dores da minha vida, eu vou questioná-lo, mas eu preciso parar e ser lembrado, recalculando a rota e dizendo, eu sei que o Deus que eu sirvo enviou seu Filho unigênito. Ei, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Mas quando Ele ressuscitou, Ele disse, ei, eu vou, mas eu deixo o Espírito Santo de Deus.
aquele que vai trazer memória, aquele que vai consolar, aquele que vai capacitar vocês para lerem aquilo que a palavra de Deus diz e serem impactados por isso, que aquela alegria, sabe, aquela alegria quando eu ergui minha mão e falei, Senhor, eu te aceito, e as lágrimas rolavam no rosto, e o coração se enchia de alegria, que eu possa ser lembrado a cada manhã do Deus que eu sirvo, de quem Ele é. Eu sei que em alguns momentos você pode falar assim, não, pô, esse menino está falando aí, né? Esse jovem está falando aí, mas só que porém ele não sabe aquilo que eu estou passando, ele não sabe as minhas vivências, não sei. Mas eu sei o Deus que eu sirvo, que Ele não olha a sua vivência, Ele não olha aquilo que eu passo, mas Ele fala, ei, te capacito. Ei, eu te levo às alturas. Ei, eu te faço reconhecer, ser reconhecido por quem você serve. Ei, agora está doendo, agora está difícil, agora a afronta está aqui, ó, no seu rosto, tá rindo de você. Mas eu irei mostrar quem é o Deus que você serve. Quem é o Deus que a igreja do Cristo vivo serve, porque Ele é fiel, porque Ele é que passou, porque Ele tem essa autoridade, porque pertencemos a um Deus que não mudou. Aleluia! Ele continua o mesmo Senhor. Mas só precisamos ser lembrados de quem Ele é. Sermos lembrados que Ele capacita. Ei, quando chegar e dizer, pai, você está achando? Não, eu sei quem é o Deus que eu sirvo, eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Eu sei no Deus que eu tenho servido. Irmãos, que em mim você possam ser achados pessoas repreensíveis, pessoas que são ali temidas pelo inferno. O inferno pode até olhar para o fraco, não tem nada, já ouvimos palavras aqui neste lugar, nesse altar já foi liberado palavras, que você é diferente. Quando você bate teu joelho no chão, quando você lê a palavra, quando você se aplica na essência da palavra de Deus, o inferno tem que te temer. Porque você é diferente, porque você é capacitado pelo alto, pelo Todo-Poderoso, por aquele que ainda faz o homem atravessar o mar em seco, por aquele que ainda ganha guerra sem o homem precisar levantar uma espada, por aquele que ainda entende que a palavra de Deus tem poder, que a palavra tem autoridade, a palavra tem autoridade. O testemunho daquilo que a palavra de Deus traz com verdade, ainda há autoridade. Essa palavra ainda tem poder. Que em nome de Jesus Cristo, em mim e você, queridos, possamos ser blindados pelo Senhor, assim como já foi orado aqui nessa noite, que a minha mente, o meu corpo possa ser blindado. Que eu possa dizer que o meu Deus, Ele é maravilhoso, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é soberano. Entender que a minha caminhada a Ele pertence. Que ainda servimos um Deus ainda que continua honrando os seus. Aqueles que permanecem fiéis à sua palavra, à sua essência. Em nome de Jesus Cristo, queridos. Que vãos falácias do inferno em mim e você não possam até chegar, mas já bate em retirada, porque você sabe em quem você crê. Naquilo que você acredita, naquilo que a palavra de Deus ela traz como essência. Se você ler todo esse capítulo 15, você vai ver que Paulo, ele chama, né, e ele chama o povo ali de Corinto e fala, ei, Cristo ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, mentiras, falácias, você está me chamando de mentiroso. Você está dizendo que o Espírito Santo de Deus é mentiroso. Você está se colocando, né, me colocando como mentiroso, mas eu sei a quem eu sirvo.
Que vocês possam saber quem é o Jesus Cristo que vocês servem. Levando a igreja de Corinto a entender aquele momento, que era um momento de posicionamento. E nessa noite, querido, mais uma vez eu digo que estamos passando por mais um momento de reafirmarmos quem somos em Cristo, que sabemos quem somos nós. Que a nossa identidade é saber que a palavra de Deus me diz. Ela me diz que Cristo andou aqui na terra. Um povo não o aceitou. Ei, ele foi lá, morreu naquela cruz. Ei, ele me alcançou. Ele me alcançou porque eu pude levantar a minha mão e o aceitar. E quando eu o aceitei, eu deixei de ser criatura e me tornei filho. E filho que tem herança. Filho que tem promessa. Parte de uma família que a cada dia ela só tem a crescer, de uma família que a cada dia tem vivido milagres. Porque eu posso, nessa noite, olhar e se eu passar o microfone para todos vocês, a gente vai passar o dia e iremos ver o agir de Deus. Aquilo que o Senhor tem feito e que as promessas que Ele tem dado, Ele tem cumprido, Ele tem sustentado. Que Ele tem ungido e Ele tem sustentado os seus. Ele tem sustentado a sua igreja, o seu povo. Então, queridos, que em nome de Jesus Cristo, em mim e você, as falácias do inferno, as mentiras, elas não possam nos alcançar, porque sabemos o Deus que eu e você servimos. Que possamos testificar isso, testificar que o nosso Deus ele é poderoso, testificar que o nosso Deus ele é fiel, que Ele está preparando a morada para os seus. Né? Que possamos a cada dia viver estas verdades em nome de Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela nos diz mais. Ela nos fala, né? Ali no versículo 58 do texto de 2 Coríntios, ela nos fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão, queridos, o vosso trabalho. Só que lá no final, ele traz, ele diz, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. No Senhor, com Ele, na direção dEle, no agir dEle, quando colocamos Ele à frente do nosso dia a dia, quando colocamos Ele na frente do nosso testificar da sua grandeza, ei, não vai ser vão, queridos. Não temos medo. Ei, que em nome de Jesus Cristo, se ainda há uma sombra de dúvida no testemunho, no testificar da grandeza deste Deus, em mim você possa acessar nessa noite em nome de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus, ela testifica para mim e para você que o nosso trabalho não é vão, que o nosso dia a dia não é vão, quando nos entregamos para o Senhor, quando permitimos com que o Senhor nos direcione, quando permitimos com o Espírito de Deus nos faça caminhar, o nosso trabalho não é vão. Queridos, que em nome de Jesus Cristo, eu e você possamos testificar deste Deus, saber que é Ele, que é dEle. Quando eu entendo que eu estou sendo dependente dEle, quando eu entendo que a minha oração tem sido direcionada a Ele, fala, Senhor, que eu vá, Senhor, mas que o Senhor vai comigo. Deus, se o Senhor não for, Deus, que eu não vá. Deus, que o meu dia a dia, Deus, possa ser moldado pelo Senhor. Que a Tua vontade, Deus, possa ser pertinente à minha vida. Que eu possa ser capaz, Deus, de olhar, Deus, né, com o olhar que o Senhor tem olhado a humanidade. Porque em muitos momentos o nosso olhar, algumas vezes, né, nessa ordem do Senhor, nessa vontade do Senhor, o nosso olhar, algumas vezes, ele nos faz perdermos essa essência, essa vontade deste Deus, porque muitas vezes Deus está falando, ei, é para você ir lá. Mas, Senhor, eu vou lá, Deus. Senhor, é a praga, Deus. Deus, não, piedade. Não, Senhor. Ciclano, Deus, não. Já cansei de falar, Deus, mas, Senhor, eu vou lá, não. Deus falando, vai. Fala.
Entrega. Fala que eu ressuscitei. Fala que pertence a mim. Fala. Mas eu estou lá, Deus, não, Deus. Aquele seu trabalho não será em vão. Se o Senhor está no controle, se você está seguindo a vontade dEle, vai, fala, age. Age segundo a vontade dEle. Sei que é difícil. Sei que o estômago enrola. Eu falo, não, Deus, mas vai. Eu falo, Deus, mas vai. Vai. Vai, eu sei que você fala, pastor Paulo, mas tanta pedrada, tantas coisas, né? Deus, não, Deus, eu vou seguir a modinha ali, Senhor, a modinha ali é melhor, né? O agir ali, ele é um pouquinho mais interessante, mas não, mas vai na vontade, porque o trabalho no Senhor é nele, quando eu dependo dele. Então, querido, que em nome de Jesus Cristo, essa dependência do Senhor, ela possa ser algo notório em mim e em você, que possamos viver esta presença e possamos a cada dia aí viver essa vontade do Senhor. Olha o que diz pra gente no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8 e 9, a palavra do Senhor diz assim, ó: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Então, queridos, que eu possa me preocupar a cada dia mais e mais em entender que o meu trabalho, não importa qual for, se a minha dependência, se o meu direcionamento for o Senhor, ele não será em vão. Quando eu entendo, está no meu DNA, eu sou lembrado de quem Cristo é. Quando eu sou alimentado pela palavra, e eu entendo, e eu estou buscando ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e eu sigo a minha caminhada, caminhando, buscando, sendo capacitado por Ele, sendo a cada dia direcionado pela sua vontade, pelo seu agir. Ai, irmãos, vai chegar um momento aonde eu vou olhar e eu vou poder dizer, ei, valeu a pena ser fiel, valeu a pena permanecer na fidelidade a este Deus, valeu a pena entender o que aconteceu no dia que eu levantei a minha mão, valeu a pena entender que o dia que Cristo, Ele aqui na terra passou, Ele usou muitos, estamos aqui hoje para sermos capacitados por Ele, direcionados por Ele, através do Espírito Santo de Deus, daquilo que aprendemos, daquilo que lemos, daquilo que desejamos aplicar em nós, para vivermos a essência do Evangelho de Deus. Que em nome de Jesus Cristo, se ainda em alguma área da minha vida, em alguma vírgula que eu tenho do meu dia a dia, eu preciso ser lembrado por Cristo daquilo que aconteceu. Eu preciso ser impactado pelo Espírito Santo de Deus. Nessa noite você está no lugar certo. Você está no local onde tem um povo reunido que entende, que testifica e que sabe que se entregar e dizer: Espírito Santo de Deus, me dê experiência, Ele dá.
O Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você, ele move ao meu e ao seu favor para sermos impactados pela sua presença, para sermos consolados pelo seu agir, pelo seu operar, em nome de Jesus Cristo. E passando para a conclusão dessa palavra nessa noite, que eu possa, em nome de Jesus Cristo, testificar, ser lembrado por ele, ser impactado pela sua palavra, ser colocado, né, e sendo capacitado por ele, para que quando em vãs falácias chegar até mim, eu vou ser lembrado pelo Senhor da palavra. Serei impactado pela palavra. Serei admoestado por uma palavra. Uma palavra que tem viva e que é eficaz. Uma palavra que é testemunho vivo. Pastor Paulo, é testemunho vivo? Sim, porque o Espírito Santo de Deus, se for preciso, ele nos leva a enxergar o sobrenatural, porque estamos debaixo do mundo espiritual, que precisa de um povo que entenda o mundo espiritual, daquilo que aconteceu com ele, daquilo que houve, e que ele possa testificar em atitudes, pensamentos, em nome de Jesus Cristo, para viver esse sobrenatural de Deus e entender que em alegria está doendo, em alegria está difícil, mas quando estou na dependência deste Deus, ei, vai valer a pena, não será em vão, em nome de Jesus Cristo. E nessa noite eu te convido a você curvar a vossa cabeça e que você possa dizer para o Espírito Santo de Deus que você o deseja, que você almeja a presença dele, que a vontade, que o agir seja dele, na minha e na sua vida, em nome de Jesus.